Você já falou sobre isso, mas se você quiser reforçar, o que você acha das doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô? E que Deus possa te despertar para a verdade, tá? Pois a palavra de Deus vai falar em João 8,32, Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Atendendo a pedido de algumas pessoas, alguns irmãos, para gravar dentro do canal sobre a direção da igreja Deus e Amor. Por que a Deus e Amor perdeu a direção? Eu vou responder dentro da Bíblia, porque a Bíblia ela é a resposta do crente salvo, do cristão, tá? Pois a palavra de Deus ela fala em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo erra porque falta conhecimento, porque falta entendimento, tá? E muitos têm errado porque falta entendimento. Já em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vai me dizer assim, ó: se esse meu povo, tá? Se esse povo que chama pelo meu nome, se arrepender, se converter de todo o seu coração, se tornar para mim, eu me tornarei para eles, e serei o vosso Deus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Mas tem que se tornar para Deus, tá? A mesma Bíblia que fala para se tornar é aquela mesma Bíblia que fala assim, ó, é a mesma palavra que fala assim, ó: andará dois juntos se não estiver de acordo? Amós 3:3. Então, para você estar de acordo com alguém, e alguém está de acordo com a gente, temos que estar todos aliados dentro da palavra de Deus. Então, saiu da palavra, para mim, já vira heresia, tá? Doutrina de demônio, a qual o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, ali em 2 Timóteo também, Paulo revela muitas coisas erradas. Estamos no tempo do fim. Eu quero começar lendo aqui sobre liderança. Isso eu preciso falar sobre liderança dentro da Bíblia. Isso está em Isaías capítulo 3, versículo de número 12. Vamos ver? Isaías capítulo 3, versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Então você pode observar que Deus está dizendo na boca do profeta que quando uma liderança ela está fora da direção de Deus, é semelhante a um trem indo em direção a um lugar que não tem trilho. Então a qualquer momento ele vai desgovernar, ele vai virar, ele vai tombar e vai acidentar um monte de pessoas. É o que está acontecendo na Igreja de Deus Amor. Quando a liderança é por mão de criança, é por mão de jovens despreparados, é por mão de mulher despreparada ou de pastor despreparados, isso acontece, é uma tragédia. Por quê? Porque as pessoas começam a ficarem assustadas com o que está acontecendo, né? Porque as coisas vêm logo rápida. Você já falou sobre isso, mas se você quiser reforçar, o que você acha das doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô? Porque lá na Deus e Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão. Eu quero ainda lembrar os irmãos desta revelação que Deus me deu. Olha, irmãos, coisa terrível. Eu vi claramente, irmãos, em visão, o diabo entrando nos lares através da imagem da televisão, através dos programas mundanos, dos programas que passam na televisão. Deus me mostrou claramente o diabo entrando no teu lar através do programa que você ouve aí, que não tem nada de Deus, somente de Satanás. Por isso você é atraído para a televisão, porque são costumes criados pelo seu avô. Porque lá na Deus e Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão em casa. Né? O próprio demônio que entrou no teu lar e entra nos lares através do programa, da onda da televisão que penetra seja na tela da tua televisão, o diabo entra por ali, meus irmãos. Deus me mostrou claramente. Lá na Deus e Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão em casa. Né? Contra o problema, contra a luta, porque Deus não me mostrou em vão, não. Que Deus me mostrou a verdade.
E você, se você não se arrepender, você vai perecer. Que está brincando com o Deus Jeová, com o Deus que mostra as coisas, com o Deus que fala com o homem em pleno século XXI. Tá? E o trilho é a palavra de Deus. Uma igreja não pode ir à frente sem uma liderança segundo a palavra de Deus. Na época dos patriarcas, eu quero ser bem breve nesse vídeo. Na época dos patriarcas, na época daquele povo, os hebreus, né, que até hoje eles estão lá, que são nossos irmãos em Cristo. Um abraço para os judeus, para os hebreus, amo vocês. O que acontece? Quando eles queriam um rei, eles pediam a Deus que colocasse aquele rei. Mas muitos escolheram Saul, e Deus não queria Saul. Deus queria levantar um rei segundo o seu coração, e esse rei se chama Davi, filho de Jessé, jovem, cheio do Espírito Santo, trabalhador. Davi era tão cheio do Espírito Santo que ele lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, ele viu que vinha um leão, e ali ele lutou com aquele leão cheio do Espírito Santo, matou o leão, os leões não devorarem as ovelhas do seu pai. Isso aqui tem uma simbologia tremenda. Primeiro, todo líder não deixa que o leão, mate as ovelhas. Quem é esse leão? Aquele que Pedro fala, que o leão está bramindo ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Criada num vídeo falso. Agora, Débora e seu filho Davi pintam e bordam. Não, gente, pintam e bordam mesmo, principalmente o moleque. Principalmente ele, pinta e borda aqui dentro, com esse grupo rebelde que ele lidera. E ninguém faz nada contra ele porque a Débora não deixa. Então qual é a função do verdadeiro profeta de Deus, do verdadeiro homem de Deus? Defender as ovelhas. Nem que ele tenha que lutar com o leão. Como é que se luta com o leão? Batendo nos outros? Trazendo coisas mundanas para a igreja? Não. Fazendo teatro, show na igreja? Não. Olha o que derruba qualquer igreja, por mais santa que seja. Divórcio. Se casar com outro, com outra. Política. Derruba a igreja também. Quando é político no púlpito, dentro da igreja, derruba a igreja. E também a televisão. Qual seja a igreja que for, eu vou partir logo como Jesus. Deve que zelar da doutrina que temos pregado, irmãos, a palavra. Para a igreja não cair. Olha bem, se um dia esta igreja faz eu partir para o Senhor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar com vida, mas se um dia eu partir para o Senhor, e a nova diretoria que virão, as novas diretorias que virão, não sabemos quem são eles. Se liberar a televisão, o divórcio e a política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual às outras. Fazendo, buscando a Deus, orando a Deus, cumprindo a vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus, santificando a sua vida e seguindo o exemplo dos patriarcas do passado. Foi o que Davi fez, seguir o exemplo daqueles homens de Deus, daqueles profetas de Deus como Samuel. Então, vamos lá. Aí, quando Deus colocava o rei, o povo prosperava, mas quando os homens colocavam na direção, para você entender, um rei, o povo sofria. Como Deus não colocou Saul ele não foi colocado por Deus, né? Deus permitiu que ele entrasse e ele fez um monte de lambança, você já sabe da história. Você já falou sobre isso, mas se você quiser reforçar, o que você acha das doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô? Porque lá ainda Não pode cortar, mas assim, isso eu tenho falado, né? Deus me deu acesso. Hoje eu sento com a diretoria toda semana, né? Eu já falei isso em mesa, com minha avó presente e tal. Não escondo isso de ninguém. Falo, gente, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Por quê? Agora, Débora e seu filho Davi pintam e bordam. Não, gente, pintam e bordam mesmo, principalmente o moleque. Cortar, mas assim, isso eu tenho falado, né? Deus me deu acesso. Hoje eu sento com a diretoria toda semana, né? Eu já falei isso em mesa, com minha avó presente e tal. Não escondo isso de ninguém. Falo, gente, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Mais uma vez pedir a Deus que não permita a nossa igreja, Deus e amor, comigo na presidência ou com outro,
que a Igreja Deus e Amor permaneça na doutrina de Jesus. Eu tenho sentido a necessidade de nós orar com os ouvintes, para que a Igreja Deus e Amor não fuja desta verdade, não fuja desta pureza, não fuja desta santificação para com Deus. Também eu temo que muito de vós seja enganado pelas falsas doutrinas. Essa doutrina que diz, o que tem? O que tem? Cuidado, irmãos. Esses pregadores estão pregando a doutrina. O que tem as irmãs usar calça comprida? O que tem as irmãs cortar a ponta do cabelo? O que tem as irmãs usar um esmaltezinho transparente? O que tem os irmãos assistirem televisão, os programas do mundo? O que tem os irmãos recolher o mundo dentro da sua casa pela televisão? Por quê? Qual que é a questão? A Bíblia... Débora e seu filho Davi pintam e bordam. Não, gente. Pintam e bordam mesmo. Principalmente o moleque. Principalmente ele. Pinta e borda aqui dentro. Com esse grupo rebelde que ele lidera. De não se mudar isso. O grande custo é o que já aconteceu. 90, 95% da igreja, adulto e idoso, discípulos do missionário do século passado. Débora e seu filho Davi pintam e bordam. Não, gente. Pintam e bordam. Isso aqui não é santidade, cara. Né? Então eu trago os extremos porque as pessoas não entenderam o conceito do evangelho, a sua essência, o que Deus estava trazendo. Na verdade, isso é uma orientação de Paulo à igreja de Corinto. Pintam e bordam. Não, gente. Pintam e bordam mesmo. Principalmente o moleque. Principalmente ele. Pinta e borda aqui dentro. Com esse grupo rebelde que ele lidera. E ninguém faz nada contra ele porque a Débora não deixa. 90, 95% da igreja, adulto e idoso, discípulos do missionário do século passado. Geração atual, cadê? Não tá. Porque a geração atual sabe que, isso aí não tem base bíblica nenhuma. Entendeu? Por deuses estranhos, né? E começou a escandalizar o reino de Israel, a ponto de Deus falar que não queria mais ele no trono. Olha só, é Deus que coloca e é Deus que tira, tá? Estou falando de Deus colocar e Deus tirar. Estou falando de liderança. E por que a Deus Amor está perecendo? Então nós vamos ler isso agora para você entender e seguir a doutrina que foi passada por Deus, que é os mandamentos de Deus. Vamos ler? 1 Reis capítulo 9, versículo 4. Leia comigo. 1 Reis capítulo 9, versículo 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Vamos lá, vamos ler agora para você entender 1 Reis capítulo 9, versículo 5. Já lemos o 9, 4, vamos ler agora o 9, 5. Abra aí comigo, vamos ler. Leia comigo, vamos ler. 1 Reis capítulo 9, versículo 5. Então confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Deu para você entender? Então, uma igreja sem liderança, ela perece, tá? Lemos Isaías 3:12 para você memorizar, que fala sobre liderança de crianças, de jovens, de mulheres despreparadas e até de homens, tá? O homem de Deus tem que estar na posição. Então, o que aconteceu com a Deus Amor? O que aconteceu com a IPDA? Com o tempo da glória de Deus, que é o cabeça de tudo, né? É o cabeça da ordem mundial, né? Da nova ordem mundial. O que acontece? Eles, o que eles fizeram? Eles, em vez de seguir o que Deus falou com o pai, eles fizeram o oposto. Eles queriam sempre mudar a doutrina, só que o pai não deixava. O que é a doutrina? Não é costume do homem, a doutrina é espiritual, tá? Mas se ele mantinha ali a saia, não podia as irmãs usar calça comprida, não podia as irmãs fazer isso que outro, eles tinham que manter esse mesmo ritmo aí, sendo que eles não tinham que manter de aparência. Eles tinham que manter as orações, manter os homens de Deus, manter aqueles homens antigos que eles tiraram, que eles removeram, que muitos saíram, porque não é que queriam sair, e eles que tiraram, tá? Eles que tiraram, alegando que os irmãos eram fraudulentos, tudo mentiragem. Porque não é possível que no meio de 100 pastores, 100 é fraudulento. Não existe isso. Senão a igreja perecia de vez. Mas tem muitas mulheres de Deus que são tesoureiras, que são honestas, que não roubam a igreja, que não mexem no dinheiro da igreja das ofertas,
que são mulheres de Deus, que são pessoas levantadas por Deus, mas tem muitas que não são de Deus, que são viciadas em fazer coisas erradas. E o que aconteceu? Quando a Débora colocou essas mulheres para ser tesoureiras, essas conselheiras espirituais, tem muita corrupção nisso aí. Você não imagina que piorou, ela acha que melhorou. Isso gerou milhões para a igreja, mas gerou milhões de desvio da igreja. Por quê? Porque elas, né, sempre estavam no comando, fazendo trocas, elas podem fazer trocas, né? E o que acontece? Ela fazia um conchavo com os pastores e com aqueles diretores e tal, e ali então um passava a bola pro outro, e ali elas conseguiam fazer troca e botava pessoas delas para dirigir a igreja, pessoas delas, porque fechava com elas o dinheiro da igreja. Assim que funcionava, e assim deve funcionar até hoje, tá? Não estou aqui dizendo que você está roubando a igreja nem nada, mas a corrupção continua. Então a igreja vai se entristecendo, o Espírito Santo vai se entristecendo. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual for selado para o dia da redenção, sim, para o dia da volta do Senhor. O que eles estão fazendo é entristecendo o Espírito Santo de Deus, copiando as outras igrejas que estão aí já há muitos anos, né? Com o ritmo delas, e tentando trazer para dentro da igreja uma fórmula apagada, sem milagres, tá? Querem trazer Bíblia para dentro da igreja, mas eles não têm palavra, Porque muitos obreiros, né, eles pregam hoje com ajuda coach, né? Que nem o pastor Daí Gomes, que prega uma palavra coach, né? Uma palavra estudada, e as pessoas, nossa, eu sei que muitos aí amam ele, não tenho nada contra ele, né? Mas também é um pastor que está aí bambeando, tonteando, entendeu? Sai, mas não sai, fica, mas não fica. E ele sabe que se mexer com o Odaí Gomes, ele vai arrastar a multidão. Então eles são espertos, né? Vamos manter o Odaí, porque tirar o Odaí é prejuízo para eles. Mas a palavra, ela tem que fazer efeito, entendeu? Olha a diferença daqueles homens do passado, da Deus Amor, para esses que estão aí hoje, não discriminando ninguém. Eu sei que tem muitos irmãos que são usados, que nem tem renome, nem aparecem no ministério porque eles não deixam aparecer, que eles, na verdade, eles querem tirar até a revelação da igreja, tá? Eles querem tirar esse negócio de entregar a revelação, visão. Eu acho que a igreja tem que permanecer no mesmo ritmo que foi levantada pelo Pai. Antes do Pai partir, Davi Miranda, ele teve uma revelação que era para manter a doutrina, mas eles não obedeceram. Então o trono fica vazio, Deus sai, e quem fica no comando é o homem no comando, tá? Aí é uma diferença muito grande entre Deus estar na igreja e entre Deus visitar o arraial, tá? Deus visita o arraial e vai embora, você entendeu? Agora, Deus está na igreja é quando as pessoas fazem a vontade dele, e muitos não têm feito a vontade dele. Então a igreja está fora da direção de Deus. Posso ter esclarecido para vocês? Que Deus possa abençoar vocês, tá? Eu vou fazer aqui um vídeo mais curto e depois eu faço mais outro aí e a gente vai falando. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo aí para muitas pessoas. Se inscreva no canal para que nós possamos continuar trazendo a verdade para você. Deus abençoe.